Outro milagre importantíssimo que Jesus realiza aqui, contradizendo inclusive a ciência, é sobre a sua passagem por cima do mar. Então, o verso 21 para o verso 22, após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ordena aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia da multidão. E o próximo versículo vai dizer que após ele subiu ao monte para orar, à parte, sozinho. Veja bem que interessante essa história. Enquanto isso, seus discípulos em alto mar. E as Sagradas Escrituras vai revelar que o barco dos discípulos de Jesus estava sendo açoitado por uma forte tempestade neste mar. Agora, raciocina comigo. Esses discípulos entraram no barco pela ordem de Jesus. E enquanto Jesus orava no monte à parte, esse barco era açoitado por uma tempestade. Interessante, né? Será que esse barco não afundou porque Jesus intercedia, Jesus orava pelos seus discípulos no momento? E o verso 25, melhor, o verso 24, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, olha só, que afirmação. O vento era contrário. E muitas vezes em nossas vidas, nós estamos caminhando tranquilo, está tudo dando certo, estamos empregados, estamos com saúde, recebemos de Deus as bênçãos que pedíamos em oração, o Senhor tem abençoado a nossa casa, mas de repente vem um vento contrário e bate contra a sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde quer que seja, contra a sua saúde, né? E aí inicia-se uma tribulação. Você já percebeu? A nossa vida hoje está tudo bem, a gente não sabe do dia de amanhã. Amanhã pode amanhecer e está tudo difícil para nós. Enquanto nós percebemos que a vida de alguém por aí não vai muito bem, até que a gente consegue relevar bem, né? Mas enquanto chegar a situação em um momento difícil na nossa vida, o vento bater na nossa vida, mas bater com ímpeto, com força, porque veja bem, olha só, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, então açoitado pelas ondas, olha quantas ondas não batiam nesse barco, né? A ponto de quase afundar se Jesus não aparece no meio dessa tempestade, como nós vamos ver aqui nos próximos versículos. Então, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Mas que coisa interessante, né? Jesus vai de encontro com seus discípulos no meio de uma tempestade, caminhando por cima do mar. Olha aqui o milagre. Quem é que crê que um ser humano pode andar por cima das águas sem se afundar? Você crê em milagre? E no meio de uma tempestade, quantas vezes na nossa vida a gente está no meio de uma tempestade, e essa tempestade está tão forte, a tribulação está tão forte, a perseguição está tão forte, o desprezo, a humilhação, e a gente fica tão preso dentro do problema ao ponto de não enxergar a solução quando ela aparecer, estiver bem próximo de nós. Precisamos estar atentos para essas situações. Porque a quarta vigília da noite, a Escritura Sagrada diz que Jesus apareceu caminhando sobre as águas em direção ao barco dos seus discípulos.
Quer dizer, isso levou um tempo. Não foi na primeira onda que bateu nesse barco que Jesus apareceu. Enquanto as ondas açoitavam esse barco, Jesus orava. Mas depois, Jesus foi ao encontro com esses discípulos depois de um bom tempo de tempestade. Mas como diz a palavra de Deus no Salmo 30, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Então quer dizer que a quarta vigília da noite Jesus veio, mas às vezes a tribulação na nossa vida é tão forte que um dia ou dois parece que já foi uma eternidade, mas é tão fácil suportar o bem, né? Quando Deus propõe o bem para nós. E quem garante que essa tempestade ela não ocorreu por permissão de Deus? Porque os discípulos entraram no barco à ordem da palavra de Deus. Porque Jesus falou, entra no barco e passa para outra banda. Eles obedeceram e entraram. Quem é que estava esperando que uma tempestade dessa viria açoitar esse barco? Quem sabe se eles não soubessem, eles não teriam falado, não, o senhor vem com a gente. Tem uma tempestade forte vindo aí, e aí o senhor junto conosco lá pode parar isso aí. Senão corremos o risco de naufragar nesse mar. Só que não foi isso que aconteceu, né? Jesus deixou que os seus discípulos tivessem essa experiência de passar por uma grande tribulação. E aí o versículo 26, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Está aqui um ponto importante dessa passagem. É um fator que nos deixa cego, surdo e às vezes mudo espiritualmente. É o medo. A solução apareceu e a reação foi ter medo. Mas claro, já no meio de uma tempestade forte, o barco açoitado pelas ondas, todo mundo a ponto de morrer desesperado da vida, vem alguém por cima do mar, na direção do barco, não faltava mais nada, né? Ora, mas a solução de Deus veio de forma sobrenatural. Jesus não poderia vir embolado nessa tempestade, se afogando no mar. Veio da melhor maneira possível, andando por cima das águas, por cima da confusão, por cima da perseguição, por cima do problema que açoitava a vida dos discípulos. Veio feito um milagre de Deus. E eles assustaram. Ora, é natural de qualquer ser humano se deparar com uma situação atípica dessa. Mas você tem que estar preparado para quando o milagre de Deus aparecer, você compreender que Deus se faz presente no momento da perseguição e da angústia na sua vida. Tá certo? E então, o verso 27, a palavra de Deus vai dizer, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Então, olha, para com esse medo. Não tenha medo. Está aí a tempestade, está aí a tribulação, está aí o momento difícil, está a dificuldade, a perseguição. Tenha ânimo. Não temas. O que é que Jesus falou outrora na sua palavra? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, se ele está dizendo para termos bom ânimo, é porque ele vai nos sustentar no momento da dificuldade, da angústia, da tribulação. Não foi ele que mandou os discípulos entrar no barco? E o barco não foi açoitado por uma tempestade terrível? Também não foi ele mesmo que foi lá salvar, socorrer os seus discípulos no momento da angústia, da tribulação e da perseguição? Então creia em Deus.
Creia em Jesus, creia no sobrenatural de Deus. O que é impossível na sua vida é possível para Deus, e da maneira mais simples possível. Se você estiver sobre a ordem da palavra de Deus, como estavam os discípulos de Jesus, embora você esteja na tempestade, o milagre vai aparecer de forma sobrenatural na sua vida quando você menos esperar. Tem que ter os olhos, os ouvidos espirituais abertos para ver e crer no sobrenatural, para ouvir e entender e conhecer a palavra de Deus. Amém? E aí o versículo 28, Pedro, um de seus discípulos, que amava muito a Jesus, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus lhe respondeu: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Interessante, né? Às vezes você está no caminho mesmo da bênção de Deus, o caminho da salvação, no caminho do milagre. O que é que vai ter no caminho da salvação, do milagre, da bênção? As perseguições, as tribulações, a tempestade, o medo, a ansiedade, a angústia, né? E é o momento, só um momento. No momento em que, só precisa de um momento, né? O momento em que você tira o olho de Jesus, tira o olho da bênção de Deus para observar a angústia, a tristeza, a solidão, a rejeição, o medo te faz naufragar, simplesmente isso. Diante de Deus, próximo de Deus, Jesus estava perto do barco e Pedro mais próximo ainda, a hora ele pulou na água e foi caminhando. Pedro estava vivendo um milagre sobrenatural, ele caminhou com Jesus sobre a água. Ninguém mais caminhou sobre a água, até que ele deixa de observar o mestre e olha e passa a observar o quê? A tempestade, o medo. E o resultado não poderia ser diferente. Pedro passa a afundar na frente de Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Tá certo? Sentiu o vento forte, teve medo. E olha o que Jesus responde para ele. Logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pronto. Olha só. Homem de pouca fé? Por que duvidaste? Então, quer dizer, além de faltar a fé, Pedro não acreditou, talvez, que aquele seria mesmo mestre, ou talvez ele não acreditou que ele poderia chegar até Jesus, mas não acreditou e duvidou, e o resultado foi afundar. Então, talvez você já está na jornada da fé e tem algum tempo, assim como eu, e está olhando e caminhando com Jesus, e o vento forte está batendo na sua vida, e está batendo de todos os lados, e vai bater de todos os ângulos, porque ele falou: no mundo tereis aflições. Então, o momento que você deixar de olhar para o Salvador por causa de qualquer problema, em qualquer lugar, em qualquer situação, é o momento que você vai afundar na tempestade, vai perder a visão do Salvador e vai ficar com a visão da tribulação e da tempestade, e vai afundar e vai perecer. Mas ainda que isso talvez aconteça, a palavra de Deus nessa noite para você é que Deus está presente, é um socorro bem presente na angústia e está presente na sua vida para não deixar com que você pereça. E o momento que você acreditar que Deus pode te estender um favor, a mão em favor da sua vida, é o momento que você será liberto da angústia, da tribulação e da dificuldade. E assim que você e Jesus se encontrar no barco,
Esse barco pode ser a sua casa, o seu trabalho, a sua igreja, o lugar que você entender que você esteja como um discípulo de Jesus e sob a ordem da sua palavra. Assim que Jesus entrar nesse lugar com você, ele vai acalmar o vento e a tempestade. E aí você vai seguir viagem. Mas isso não garante que você não vai ter que enfrentar outro vento, outra tempestade na sua vida. Mas garante que Jesus vai amarrar, vai repreender, vai dar livramento, vai te livrar de perecer nas tribulações dessa vida, e você vai continuar caminhando com fé, com força, com graça, com gratidão, servindo a Deus com amor, tocando, cantando, pregando. Eu não sei de que forma que você serve a Deus, até que Cristo nos transforme para herdar o reino dos céus, o reino espiritual que está prometido para nossas vidas, para aqueles que aceitaram a Jesus, para aqueles que foram lavados e remidos no seu sangue, que se arrependeram dos seus pecados, que abandonaram a vida mundana de pecado, a vida suja do homem de pecado deste mundo. Porque ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou e vos preparar lugar. Eu vou para lá preparar lugar, e outra vez eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Foi isso que Cristo nos prometeu. Então, você precisa acreditar que Ele virá para te salvar, mas você precisa permanecer na posição que Ele te colocou e caminhar como homem de Deus, como mulher de Deus nessa terra, até que Ele venha ao encontro da sua igreja, e para sempre estaremos unidos em Cristo. E em nome de Jesus, receba essa palavra e que Deus te abençoe. Amém.